Oi, gente, a paz do Senhor. Estou de volta aqui no canal com mais um vídeo para vocês. Estava descansando um pouquinho e criando novos conteúdos para vocês, preparando aí novidades para que nós pudéssemos iniciar aqui esse ano com tudo. E hoje é dia 3 de janeiro, na verdade eu estou gravando no dia 2 aqui à noite, mas eu irei lançar esse vídeo aqui no dia 3. Eu quero iniciar o vídeo aqui desejando para vocês um feliz ano novo, que esse ano possa ser um ano cheio da presença de Deus, que você possa colocar Deus como prioridade em sua vida, para que tudo que você fizer venha a ter êxito. Como a Bíblia diz, né? Coloque Deus em seus planos e eles darão certo. Então, que nesse novo ano você possa ser cheio do Espírito Santo de Deus, que ele seja a tua prioridade em tudo que você fizer. E eu escolhi esse tema aqui para iniciar o ano: como atrair a presença de Deus. Quais são os métodos que você deve utilizar para atrair a presença de Deus? E eu finalizei o ano passado falando para vocês uma frase que eu vou repeti-la novamente aqui. Não busque a Deus para ter dons, busque a Deus para ter intimidade com Ele. E essa frase, assim, eu aplico ela em minha vida espiritual. Eu levo essa frase para a vida e eu vou repeti-la para que você também fixe essa frase em sua mente, em seu coração, e que você possa, de fato, aplicá-la em sua vida espiritual. Não busque a Deus somente para ter dons. Busque a Deus para ter intimidade com Ele. Isso é muito importante, porque eu vejo que muitas pessoas ficam focadas em buscar a Deus só para obter algo em troca. E não deve ser assim. Buscar a Deus tem que ser algo prazeroso. E eu vejo que tem muitas pessoas que têm sede de serem usadas por Deus, de ver Deus operar maravilhas, sinais, prodígios através da vida delas, de ter intimidade mesmo, assim, aproximação com o Pai. Algo assim mais profundo, mais íntimo, assim como você é íntimo de alguém, você quer ser íntimo de Deus também. Mas o problema é que possa ser que a intenção do seu coração esteja errada. Se você está buscando a Deus, querendo buscar a Deus, para que Ele possa te dar algo em troca, a sua intenção está errada. Você tem que buscar ao Senhor, porque para você isso tem que ser uma necessidade. Nós precisamos estar conectados com o Pai o tempo todo. Então é uma necessidade. E eu vou falar para vocês aqui 2 princípios para que você possa atrair a presença de Deus para a sua vida. O primeiro princípio é a pureza. Tem que haver pureza. Isso porque Deus é puro, Deus é santo. Então a Bíblia diz que sem a santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém. Então tem que haver santidade, tem que haver pureza da sua parte. E quando você se aproxima de Deus, você vai se tornando parecido com Ele. Observe que você só procura se aproximar de pessoas que você tem uma identificação com elas. Se você não se identifica com a pessoa, você não vai conseguir desenvolver uma amizade, um relacionamento com aquela pessoa. Eu mesma sou assim. Eu tenho uma dificuldade terrível de me relacionar com pessoas inconvenientes. Sabe aquelas pessoas intrometidas que se metem em coisas que não são para elas se envolverem, que é algo pessoal, particular entre você e Deus? É algo assim que é seu, que outras pessoas não têm que se envolver, que ficar dando palpite. Então, eu tenho dificuldade com isso. Eu vou usar um exemplo aqui, pessoal. Eu tinha amizade com uma pessoa que ela era extremamente inconveniente. E aí a pessoa mandava vídeos para mim no Instagram, no WhatsApp, falando sobre uma área a qual eu estou sendo tratada. Estou em um processo de tratamento particular entre eu e Deus, que é sobre vida sentimental. E a pessoa mandava para mim um monte de videozinho de casamento, aqueles reels lá no Instagram. E eu ficava assim, né? Comecei a olhar e não responder mais. E aí até que um dia eu conversando com a pessoa no WhatsApp, eu fui e falei: olha, eu não gosto que me mande esse tipo de conteúdo porque é um processo que eu estou sendo tratada. É uma área a qual eu estou sendo tratada, é algo particular entre mim e Deus. Que eu tenho frustrações nessa área aqui, então eu estou sendo tratada e é algo entre mim e Deus. Falei com a pessoa, né?
Não demorou muito tempo, a pessoa continuou mandando vídeos falando sobre o assunto e eu passei a não responder mais. Se eu passei a não responder mais aquele assunto, sobre aquele assunto ali, é porque eu não quero falar sobre aquilo, discorrer sobre aquilo. E eu não converso sobre isso com muitas pessoas, só tem 2 amigas que eu converso sobre isso, que oram comigo junto sobre este assunto. Eu não falo sobre isso com todo mundo. E a pessoa continuou mandando. Se eu sei que a pessoa não tem nenhum tipo de deficiência intelectual, ela entende o que eu falo. E se eu estou falando que eu não quero falar sobre isso, ela deveria respeitar, não é mesmo? Só que a pessoa não respeitava e ficava mandando e não parava. Então é uma pessoa inconveniente, até que ela acabou sendo inconveniente em outras áreas e ficou insustentável para mim. E eu não consegui manter aquela relação, aquele vínculo de amizade, porque não dá certo. Você não consegue manter uma relação com alguém a qual você não se identifica com aquela pessoa. É assim. Você busca se aproximar de pessoas que você tem algum tipo de identificação, que o papo vai bater, que a conversa vai bater. Nós somos assim. E se você se aproxima de alguém que é muito diferente de você, seja para o bem ou seja para o mal, ela vai te influenciar de alguma forma. Então, nós temos que ser bem seletivos em relação aos nossos círculos afetivos por conta disso. Eu estou usando esse exemplo aqui e volto a falar para você que um princípio para que você possa ser íntimo de Deus é a pureza, é a santificação, porque Deus é puro, Deus é santo. E quando você se aproxima de Deus, você também se torna puro, você se torna santo. Se aquela aproximação é de fato verdadeira, genuína, se você de fato está disposto a mudar de vida, você vai se tornar parecido com Ele. Então, não tem como uma pessoa se aproximar de Deus e continuar igual. Uma pessoa que se aproxima de Deus com verdade, com sinceridade de coração, porque ela de fato quer uma mudança de vida, ela vai se tornar uma pessoa pura. Vocês já viram assim uma foto de alguém que antes de se converter e depois de se converter, vocês já viram a diferença ali do semblante da pessoa quando ela estava no mundo e quando ela se tornou cristã, uma serva do Senhor? O rosto muda completamente. Então, assim, quando você de fato se aproxima de Deus com sinceridade em seu coração, aquela mudança vai se tornar notória. Não é uma mudança que só você vai perceber. Não. Outras pessoas também vão perceber. Quem está ao seu redor, quem está à sua volta vai perceber. Vai dizer, olha, ali está diferente, o semblante mudou, está mais leve. Por quê? Porque a pureza passa a fazer parte de você, porque Deus é puro. Então, quem se aproxima de Deus não fica igual. Quem se aproxima de Deus muda e se torna puro. Então não tem como você se aproximar de Deus e permanecer com a sujeira ali em sua vida e querer continuar, permanecer naquela vida de pecado, de imundície. Quem se aproxima de Deus de verdade e percebe quem Deus é, se ela quiser permanecer ali no pecado, ela não vai conseguir levar adiante aquele relacionamento com Deus, porque Deus é puro, Deus é santo. Ele não se contamina. Então, se Deus é santo, uma pessoa que é íntima de Deus, ela também será santa. Ela vai se purificar. E ser santo, gente, não é ser perfeito, não é nunca pecar, mas é você buscar se purificar frequentemente. É você aprender a reconhecer que você é falho, pecador, mas que você não vai usar esse argumento para permanecer ali no pecado. Porque tem pessoas que ficam falando, Deus sabe que eu sou falho, que eu sou pecador e eu sou um ser humano. Sim, você é um ser humano, é pecador, é falho, só que você não pode se conformar em ser dominado pelos seus desejos, pelas suas vontades carnais, porque Deus é santo. Então você precisa também se tornar santo como Ele. E quando eu falo de pureza, né? Vamos lá. Agora, tem pessoas que acham que quando eu falo disso aqui eu estou falando somente que você não pode cometer pecados que envolvem o próprio corpo. Quem peca contra o próprio corpo, né? E eu não estou aqui falando só disso, porque as pessoas focam tanto nisso que esquece que o pecado não é só essa área sexual. Tem outras coisas também que são pecados.
E elas ficam tão focadas nisso que esquecem que pecam em outras áreas. Por exemplo, tem pessoas que são casadas e pensam assim: já estou livre do pecado porque já casei, então já fechei essa brecha aqui. Mas a pessoa faz fofoca, e fofoca também é pecado. Falar da vida dos outros, falar mal das pessoas. Inveja também é pecado. Desejar o mal do próximo também é pecado. Tem muito crente invejoso. Não suporta ver a prosperidade do outro. Não suporta ver o outro crescer, principalmente quando é ímpio. Parece que a pessoa não pode prosperar, sendo que ela se esforça, ela trabalha para ter aqueles bens ali, para ter o que ela tem conquistado. Então tem pessoas que são invejosas. Então a pessoa invejosa, uma pessoa fofoqueira, isso também é pecado. Isso também leva para o inferno. Eu poderia citar várias outras coisas aqui, né? Porque não tem só essas coisas. Só que o povo foca muito no pecado contra o próprio corpo. E não é assim que funciona, gente, as coisas de Deus. Quando eu falo de pureza, eu falo sobre uma série de situações que você pode se tornar impuro por causa daquelas coisas. Então, ficar julgando as pessoas, falando mal, coisas desse tipo, que muita gente pratica e nem percebe, porque aquilo já se tornou até algo natural na vida da pessoa. Sabe aquele pecado de estimação? Que as pessoas chamam de pecado de estimação, aquele pecado que você comete ali com tanta frequência que você nem se dá conta de que o pecado está ali. Então isso é muito perigoso porque você pode ir para o inferno. E o próprio Jesus falou isso, né? Que naquele grande dia, muitos dirão: Senhor, em teu nome eu orei, em teu nome profetizei, expulsei demônios. E ele dirá o quê? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então muitos naquele grande dia ficarão confundidos, porque acham que estão agradando a Deus e não estão, porque fazem coisas que não agradam ao Senhor. Então você vai prestar contas a Deus. Não fique focado só nesse tipo de pecado aqui, porque você pode não estar pecando nessa área, mas está pecando em outras áreas também. Principalmente pessoas que são casadas já se acomodam ali. Não, já estou com essa brecha fechada. E as outras brechas? Olha o tamanho. Então vamos vigiar, né? E analisar a nossa vida, fazer uma autoanálise, nos examinarmos, porque a Bíblia diz, né? Examine o homem a si mesmo. Precisamos fazer isso todos os dias, nos examinarmos com uma certa frequência para que nós possamos corrigir aquelas áreas em que nós estamos errando e falhando. Então, a pureza é essencial para ser íntimo de Deus, porque se você não tem pureza, você não tem como se aproximar de Deus. E você pode estar aí com a sua vida toda errada, todo sujo e se achando até indigno, mas eu quero dizer para você que você pode se purificar se aproximando de Deus. Ele pode transformar a sua vida. Se caso você comete esse tipo de pecado aqui, qualquer um desses que eu citei ou outros, eu quero dizer para você que Deus pode te purificar de todo pecado, de toda maldade e te tornar limpo, santo. E você pode ser salvo ainda há tempo para isso. Então a pureza é essencial para se aproximar de Deus. Se você vê uma pessoa que diz ser íntima de Deus e ela não é pura, pode ter certeza que ela não é íntima de Deus coisa nenhuma. Não tem como. E quando eu falo de pureza, eu falo também de ego. O ego cai por terra, a soberba, a arrogância. Então, se tu vê alguém soberbo, arrogante, você já sabe que Deus não está ali com aquela pessoa, que Deus não habita ali. Essa é a coisa mais certa, porque Deus é santo. Ele é simples, ele é humilde, ele é manso. Então, sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Esse é o primeiro princípio que eu quero falar para vocês aqui, para que você possa ser íntimo de Deus, para que você possa se aproximar de Deus. É a pureza, é a santidade, é essencial em sua vida, para que você possa conseguir se aproximar de Deus. E o segundo princípio, oração. Não tem como você ficar íntimo de alguém sem você conversar com aquela pessoa, sem você conviver com aquela pessoa. Do mesmo modo, não tem como você ficar íntimo de Deus se você não conversar com Deus, se você não desenvolver um relacionamento com Deus. Algo assim mesmo sincero, uma comunicação com Ele verdadeira. Não tem como você ficar íntimo de Deus sem você ter esse contato com Ele frequente.
Por exemplo, você pode conversar comigo pelo telefone, você pode me ver uma vez ou outra. Só que esse conversar de vez em quando, esse se ver de vez em quando, não vai nos tornar íntimos. Se você quiser ficar íntimo de alguém, você tem que fazer o quê? Ver aquela pessoa com frequência, conversar com frequência, e aí você vai adquirindo intimidade, porque intimidade não é algo que você adquire em uma semana, em um mês, é algo que leva tempo, é algo que requer aproximação. Intimidade é algo próximo, é você ser íntimo mesmo de alguém. Então, se você não desenvolver uma conversa com Deus, um relacionamento, você não vai conseguir se aproximar de Deus. O problema é que tem pessoas que elas só procuram a Deus, elas só recorrem a Deus quando elas precisam de algum tipo de ajuda, de algum tipo de socorro, quando elas precisam que Deus possa intervir dentro de alguma situação a qual ela precisa da intervenção divina. Aí ela vai e recorre a Deus. Eu estou precisando de um socorro aqui, estou com um problema. Aí ela vai e recorre a Deus. E isso é muito errado. Você tem que orar para se aproximar de Deus. Você tem que orar para ser íntimo de Deus. Você tem que orar porque a oração tem que ser algo prazeroso para você. Então não ore só quando você quer uma ajuda de Deus. Não ore só quando você está desesperado, aflito, angustiado. Ore sem ter nenhum motivo aparente para que você vá orar. Ore porque você quer se comunicar com Deus. Ore para agradecer. Ore para conversar, ore para ter intimidade com Deus, para desenvolver essa intimidade com Deus. Não ore somente interessado em obter algo da parte do Senhor para a sua vida. A oração tem que se tornar algo prazeroso para o cristão. Porque quando você faz algo por prazer, aquilo deixa de ser difícil, aquilo deixa de ser um sacrifício para você, porque é prazeroso aquilo. Então você vai fazer com muita vontade, com muito empenho, porque é algo prazeroso. É algo que você não precisa se esforçar tanto para fazer, porque você ama fazer aquilo, você gosta de fazer aquilo. Aquilo é bom para você, aquilo te faz bem. Assim tem que ser a oração. Você tem que orar porque você sente prazer em orar, em falar com o Pai, porque falar com o Pai te faz bem. E uma dificuldade que as pessoas têm muito é sobre a questão de manter a constância. E qual é a dificuldade nessa questão da constância? É que às vezes você não quer orar. Só que aí você tem que orar sem você querer mesmo. Ore sem querer. Ore sem ter vontade. Ore mesmo que você esteja sem vontade, sem força, sem conseguir orar. Ore assim mesmo. Porque o teu coração não te domina, a tua carne não te domina. É isso que a Bíblia fala. A partir do momento que você nasce para Cristo, você morre para o mundo, e a Bíblia diz que a sua carne não terá mais domínio sobre vós. Quem te domina é o Espírito Santo de Deus. Então, se a tua carne está te falando, eu não quero orar, eu não vou orar, problema da carne. Você vai orar a si mesmo, porque ela não manda em você. Ela não te domina, ela não te governa mais. Então vá lá, ajoelhe e ore. E eu vou dar outro exemplo aqui para vocês. Você tem um trabalho secular e você precisa ir todos os dias. Só que tem dias que você acorda sem vontade nenhuma de ir. Você não quer ir, você não está bem para ir, mas você precisa ir porque você tem um contrato com a empresa e se caso você não for, aquilo vai ser ruim para você. Você pode ser demitido, perder o trabalho. Então, é uma responsabilidade que você tem. E você vai porque você entende a sua responsabilidade, o seu compromisso e você aplica a disciplina aqui no seu trabalho. E você não falta ao trabalho. Mesmo sem vontade, mesmo sem querer ir, mesmo fraco, se você não apresentar uma justificativa plausível para faltar, você pode ser demitido. Então, você sabe ter disciplina para ir para o trabalho todos os dias, porque você não pode faltar ao trabalho. Então, aplique essa disciplina em sua vida espiritual. Isso foi algo que eu comecei a praticar, que eu me dei conta e eu pensei assim, nossa, eu faço tantas coisas em minha vida sem ter vontade nenhuma.
Então eu posso também orar sem ter vontade, eu posso ler a Bíblia sem ter vontade, eu posso jejuar sem ter vontade, eu posso fazer muitas coisas sem ter vontade alguma de fazer aquelas coisas. Então eu vou e faço mesmo. Eu oro mesmo que eu não esteja com vontade. Eu medito na palavra mesmo que eu não esteja com vontade, porque o meu coração não me domina. Eu preciso ter essa disciplina porque eu necessito ter esse contato com Deus, ter essa comunicação com Deus. Eu preciso disso. Então eu aplico isso em minha vida. E eu destrinchei essas coisas aqui que eu estou falando para vocês lá no e-book. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo, eu deixo sempre aqui disponível para vocês. E uma coisa que o inimigo utiliza, assim, uma estratégia. Ele faz você pensar que a oração exige um esforço imenso de você, que você vai precisar se esforçar muito para orar. E nós sabemos que não é assim. A oração, na realidade, é descanso. Você só vai se ajoelhar e orar. A posição em que nós ficamos para orar já é uma posição de descanso, já é uma posição de entrega. Você está lançando ali o seu fardo, a sua sobrecarga. Então, se caso você está cansado e sobrecarregado, ficar deitado com a cara para cima, ficar assistindo TV, não vai aliviar o problema. O que vai aliviar, o que vai te proporcionar o descanso, é simplesmente você ajoelhar e orar. E entregar nas mãos de Deus. Às vezes eu faço exercício sem nenhuma vontade. Eu estou assim cansada, eu digo, não quero fazer exercício hoje, mas eu vou e faço. E é uma coisa que exige muito esforço de mim, porque eu faço um treino pesado. E eu parei para pensar, se eu consigo treinar, que é algo que exige tanto esforço de mim, e eu consigo fazer isso sem vontade nenhuma, imagine a oração, que já é uma posição já de descanso. Eu consigo também. Então não busque a Deus só pensando em obter algo em troca, em obter um retorno. Não, busque a Deus para ficar íntimo dele. Comece a mudar a intenção do seu coração e você verá que as coisas irão fluir muito mais. Porque agora você está com a intenção certa. Buscar a Deus para obter algo em troca é uma intenção errada. Então busque ao Senhor com a intenção certa e você verá que a sua vida espiritual vai fluir muito mais. Então, quais são os métodos para atrair a presença de Deus? Primeiro, pureza, santidade. Segunda coisa, oração. Eu citei aqui 2 princípios que vão te ajudar a ficar íntimo de Deus. E eu espero muito que você aplique em sua vida, que você possa mesmo obter os melhores resultados. Compartilhe esse vídeo com mais alguém. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.